Glória a Deus. Gostaria de convidar todos vocês a colocar de pé e continuar glorificando esse grande sou que está presente aqui, que muitas vezes não entendemos. Quando Ele diz, eu sou o que sou, é o que Ele pode se tornar para você, naquilo que você está precisando, desde que você seja justo para Ele, desde que você seja fiel para Ele. É isso que a Bíblia está nos declarando, e este grande sou está aqui, nesta noite de hoje. E a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele afirma mais uma vez que Ele está aqui presente. Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Aleluia. Amém? Então você pode glorificar e exaltar este Deus Todo-Poderoso, já declarando: Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus de toda a eternidade, nós te louvamos já, nós engrandecemos o teu santo nome, bendizemos o Rei dos Reis, aquele que vive, aquele que é poderoso, aquele que está presente. É por este motivo, ó Pai amado, que estamos reunidos aqui. Não viemos aqui somente para vermos uma banda de louvor, não viemos aqui simplesmente para ver amigos, irmãos, mas nos reunimos aqui com o único propósito e objetivo, é de sentir a Tua presença e fazermos as nossas petições assim a Ti, ó Pai amado, porque não vamos ser hipócritas, Pai amado, mas o objetivo principal é glorificar o nome santo do Senhor. Então que nesta noite o Senhor receba a nossa adoração, receba, Senhor, a Deus de poder, a nossa menção que estamos fazendo aqui, através dos nossos pedidos, através, Senhor Deus, das nossas confissões, dos nossos pecados, das nossas falhas, das quais estamos fazendo a Ti nesta noite de hoje. Não somos dignos, não somos merecedores, mas é perante o Senhor que nos apresentamos mais uma vez, e desde já agradecemos a Ti por este privilégio e por esta oportunidade, mais uma vez, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Antes de se assentar, só vou efetuar uma leitura aqui em João 8, versículo 32. Não sei se vai aparecer no telão, mas é uma leitura muito conhecida de vocês. Nossa, já temos ouvido, e diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A amada igreja pode repetir comigo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, pode se assentar. Já oramos, já louvamos este Deus Todo-Poderoso, já engrandecemos Ele, e isso é motivo de muita alegria. Obrigado, meu filho. Bom, a Bíblia declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos de nós citamos esse texto e ouvimos muitas vezes esse texto? Conhecimento, né? Quem não gosta de conhecimento? E o que nós mais ouvimos neste século de hoje é falar sobre conhecimento. Conhecimento, às vezes nós podemos achar que é tudo, é o que as pessoas replicam, e até eu já repeti muitas vezes: conhecimento é tudo, mas conhecimento não é tudo. O tema que foi colocado ali, o conhecimento pode nos afastar de Deus. Será que isso é verdade? Ou é uma fala simplesmente do presbítero Anderson ou de outras pessoas? Mas nós vamos ver que através da Bíblia o conhecimento, ele pode nos afastar de Deus, usado de uma forma errada, né? Sem sabedoria, porque conhecimento não é sabedoria. Sabedoria, aí sim, é usufruir do conhecimento do qual Deus tem dado a cada um de nós. Pois bem, o conhecimento pode nos afastar de Deus. Mas o texto lido aqui é que nós não nos atentamos ao versículo anterior muitas vezes, e este versículo 32 aqui virou até um chavão, porque eu vejo muitas pessoas replicarem este texto, este versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quando nós lemos o texto anterior, Jesus está dizendo: se verdadeiramente permanecerdes nos meus mandamentos, sereis meus discípulos. E aí vem o contexto disso que Jesus está falando. Aí nós vamos conhecer a verdade e vamos ser libertos. Então, outro dia eu até falei aqui que nos tempos de Samuel, lá em Samuel capítulo 3, a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, porque não havia revelação manifesta. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é de muita valia nesses dias dos quais estamos vivendo. A palavra de Deus não muda, porque o próprio Jesus falou que vai passar os céus, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
As palavras do Senhor, elas são de muita valia. Pois bem, hoje estamos rodeados de conhecimento. Estamos vivendo, se é que eu posso dizer dessa forma, um bombardeio, um terremoto de informações no século do qual estamos vivendo hoje, principalmente nas redes sociais, né? Aonde isso tem causado o quê? Estresse, né? Tem causado ansiedade, tem causado depressão. E isso, irmãos, é em pessoas cristãs, pessoas que acreditam em Deus, têm vivido estresses, ansiedades, depressão por causa do conhecimento, e estas pessoas que estão inseridas no meio do povo cristão e também não do meio do povo cristão, estão perdendo o propósito real da vida, estão deixando de viver, conviver com os teus familiares, com os teus amigos, por causa das redes sociais, por causa de e-mails, por causa de Instagram, por causa de Facebook, Twitter. Às vezes as pessoas postam um hashtag lá. Será que estou falando certo? É isso mesmo? Aí eu estou falando certo, tá vendo, né? E as pessoas estão voltadas para isso, porque isso está chamando a atenção de cada uma dessas pessoas. Nicholas Carr é um rapaz que estuda tecnologia. Ele estuda tecnologia não, ele falou sobre a tecnologia, ele falou sobre a tecnologia do esquecimento, e ele descreveu essa tecnologia de uma forma interessante. Até citei na escola bíblica outro dia. Ele falou, olha que legal, Aline, graças aos nossos sistemas neurais, né, o nosso cérebro, parece coisa boa, está voltado para a distração digital. E primeiro ele elogia, né, os nossos sistemas neurais, mas depois ele chama meio de bobo, né, porque se volta para a distração digital. E é o que tem acontecido. As pessoas têm se voltado para a era digital de uma tal forma que tem feito com que as pessoas percam o real propósito da vida. Talvez, eu não sei vocês, mas será que nós podemos nos ver nesta fala de Nicholas Carr? Porque ele fez uma menção, eu achei muito interessante, Mônica. Ele escreve lá no livro, ele fala assim, por acaso, tente se lembrar aí ontem, né, vocês aí, de 5 notícias que vocês viram ontem, rapidinho. Demora um pouquinho, né? Porque a era digital, ela passa muito rápido. Vocês estão pensando no que vocês viram 1 hora atrás. Tente se lembrar de 5 pessoas que vocês ligaram ou falaram ontem. Consegue? Bem rápido, João? Muito legal, bacana, né? Mas a tecnologia, ela está tão avançada que ela tem nos distraído, tem tomado e chamado a nossa atenção e nos distraído para que nós venhamos perder o propósito real da vida para o qual fomos criados. No coletivo é adorarmos a Deus, mas Deus nos criou de formas diferentes para cumprirmos um propósito nesta terra, ao qual o conhecimento tem nos afastado de Deus. Por que eu digo isso? Porque isso é bíblico. E Satanás, ele usou a mesma estratégia com Eva e usou com Adão também. O que aconteceu com Adão e Eva? Lá em Gênesis 2, versículo 17, Deus havia falado para eles um pouquinho antes, olha, vocês podem comer de tudo que há nesse jardim, de tudo que é nessa terra, mas não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, nós vemos lá, astuta, sagaz, serpente maligna, que é Satanás, que está inserido em nosso meio nos dias de hoje, com a sua sedução, com o teu charme, chegou para Eva, é verdade que vocês não podem comer dos frutos da árvore que estão no jardim? Aí Eva, toda delicada, lógico que não, né? Podemos comer de tudo, só não podemos comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás fala para ela, mas se vocês comerem, se você comer, Eva, você vai ser igual a Deus. E aí, será que nós somos diferentes de Eva, de Adão? Obcecados pelo conhecimento, desejosos pelo conhecimento,
corremos de um lado para o outro atrás do conhecimento. E o que aconteceu com Eva? Vou ser igual a Deus. Ela já tinha esse desejo no coração, vou ter o mesmo conhecimento, a mesma visão. Comeu. E Adão, bobão, também comeu. E nós, o que está acontecendo com a gente? Hoje nós não temos este fruto, né? Mas olha que interessante, a Apple, ela faz uma analogia ao fruto do Jardim do Éden. Vocês viram lá que na Apple tem a maçã mordida? Uma tecnologia avançada, e está aí aonde as pessoas às vezes gastam o salário do mês para comprar um Apple, né? Desejam um Apple, né? Desejam este conhecimento, esta tecnologia. As pessoas morrem por causa da tecnologia. Mas eu falei da Apple, mas existem também outros smartphones, né? Mas enfim, hoje nós corremos atrás desta tecnologia, da qual tem feito com que nós, ao invés de adquirir um conhecimento com sabedoria, estamos ficando distantes de Deus, porque achamos que já sabemos demais. Eu já conheço demais, eu sei demais. Mas será que nós estamos meditando aquilo que a palavra de Deus diz? Nós lemos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o versículo anterior diz: se permaneceres nos meus mandamentos. Então, quando nós colocamos a base dos mandamentos de Deus para vivermos nesta vida, nós vamos conhecendo as verdades e vamos realmente conhecendo os mistérios dos quais Deus proporcionou para que nós venhamos viver e sermos mais sábios que os nossos inimigos neste mundo. É o que diz Salmos 119, versículo 17. Tu, Senhor, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos. A palavra de Deus, ela é viva, ela não mente, ela está falando conosco todos os momentos, mas nós estamos voltados para quê? Para a tecnologia. Não é assim que nós estamos voltados? E temos perdido o propósito das nossas vidas de uma tal maneira que as redes sociais, elas, com esses bombardeios, esses terremotos, olha que interessante isso, nos fazem perguntas todos os momentos que nós nem fizemos. Nos trazem notícias más, das quais muitas vezes nos sentimos maus, angustiados e incapazes, porque não conseguimos ajudar as pessoas ou fazer algo devido a essas notícias más que recebemos todos os momentos. Mas não, queremos o conhecimento, devido àquilo que a tecnologia e que o inimigo está investindo para nos afastar de Deus. Aí vocês poderiam falar: mas Anderson, você está falando para mim que a tecnologia é ruim? A tecnologia não é ruim, mas nós talvez não estávamos preparados para viver o que nós estamos vivendo hoje. Adão e Eva, talvez eles iriam comer aquele fruto do conhecimento um dia? Talvez iria, porque senão Deus nem teria colocado lá. É uma conjectura que eu estou fazendo, tá? Enfim, já pensou que um conhecimento ou um poder na mão de uma pessoa que não está preparada, ela pode se matar ou morrer? Você acredita nisso, Thaís? Imagine se eu der... O Júnior vai tirar a carta agora, ele falou, daqui a uns meses. Aí está me importunando ali, né? Está aprendendo a dirigir. Imagine se eu der uma Ferrari na mão deste menino e colocar ele lá na rodovia Bandeirantes. O que vai acontecer com esse menino? Vai correr bastante e vai sair da pista e vai morrer. Você já viu que interessante, pastor Marcelo? Nas estradas, né? Nós muitas vezes reclamamos que tem... como que é o nome? Não, aquelas pilastras, como é que chama? Aquelas de guarda-reio, né? Guarda-reios, tem uns de cimento, tem outros de ferro, e aí são limites para que nós não venhamos ultrapassar para o outro lado. Isso são aquelas pessoas que
estudaram para prevenir e guardar as nossas vidas, porque nós não temos limites, né? Porque senão nós queremos ultrapassar para a direita, para a esquerda, né? E não damos a oportunidade para as pessoas que vêm no contrafluxo. Então existem essas barreiras. E nós muitas vezes reclamamos. E no conhecimento é igual, irmãos. É igualzinho. Às vezes queremos um conhecimento que não cabe a nós. Porque Deus criou cada um de nós com um propósito, para um objetivo. Um médico, ele estuda de 5 a 9 anos para se tornar um médico. É mais ou menos isso daí, né? Só que aí, com esta pandemia, pessoas, né, pegaram um artigo aqui, eu dei o exemplo do médico, um pouquinho do artigo ali, e aí os blogueiros vêm lá, colocando, olha, para a sua saúde, faça isso, olha, para você emagrecer, faça aquilo, ó, para sarar a sua dor de cabeça, faça aquilo. Irmãos, são coisas de pessoas tolas. Por que eu digo tolas? Imagine se você estivesse perdido em uma floresta, e não tivesse um conhecimento. Aí você achasse ali um cogumelo. Ah, eu vou comer esse cogumelo porque eu acho que pode comer, com a sua expertise, né? Comesse um cogumelo envenenado. Aí nós, voltando para um outro lado, por que vocês acham que todo alimento que nós compramos hoje tem uma bula lá descrevendo o que pode comer e o que não pode comer? São pessoas que estudaram. São pessoas que meditaram naquele certo tipo de assunto para colocar lá, para que nós não venhamos ficar doentes ou padecer até. E Deus, ele é tão sábio, que diz a Bíblia, lá em Efésios 4, se eu não me engano, fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para doutores e outros para mestres. Então, irmãos, sempre vai existir pessoas mais estudiosas que você, que são mestres, vai existir os doutores, e vai existir os outros que estão assim mais ou menos, mas às vezes nós estamos aqui, fomos criados para ser aqueles mais ou menos, não que isso nós não vamos glorificar a Deus, e às vezes queremos ser mestres, mas não estudamos, não nos capacitamos para ser aquilo que Deus quer, e isto faz com que nós venhamos nos afastar de Deus, que é o que muitas pessoas têm vivido nos dias dos quais nós temos visto e assistidos. Pessoas que proclamam, vomitam com um monte de palavras, dizendo que dizem conhecer o assunto, saber do assunto, e não sabem do assunto. Estamos ali estudando ali nos guerreiros, os homens estão estudando lá embaixo, e aí o estudo que o Mauro está lá ministrando para nós, junto com o pastor Marcelo, nós temos que fazer os nossos devocionais, gravar alguns textos, né? E aí nós vemos que isso traz para nós uma vantagem que muitas vezes deixamos de praticar, que é o que a Bíblia já ministra sobre as nossas vidas, né? Que devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Foi até um texto que nós citamos lá, que é Josué 1:8. Não deixes de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele escrito está. Só então os teus caminhos prosperarão e serás bem-sucedido. Aí o versículo 9 diz: não te mandei eu, igreja de bom sucesso? Esforça-te, não pasme, tem de bom ânimo, medita nas minhas palavras, dia e de noite. Não é o que nós temos ouvido? Essas palavras Deus falou para Josué, mas Jesus, ele replica no texto que nós ouvimos hoje aqui, no início do culto que o pastor Marcos leu, e eu também li. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que o versículo anterior diz: se permanecerdes nos meus mandamentos. Será que nós conhecemos os mandamentos de Deus, irmãos? Da forma a qual deveríamos conhecer? Eu tenho o costume de falar, o meu filho Davi, ele reclama muito, quando eu falo para ele, vai estudar música, vai fazer tal coisa, e ele diz assim, não vou não, que não sei o que, isso, aquilo, essa eu já sei. Outro dia, eu troquei o meu juízo com o juízo dele, olha que interessante ali, né? Troquei, me rebaixei, fui lá embaixo, aí tomei um sermão da minha esposa, ai meu Deus do céu, você vê que pastor também toma sermão, viu, pastor Marcelo?
E aí o Davi, eu conheço a história de Davi, eu conheço, tal, e pá, e começou a falar da história de Davi, começou a falar da história de Sansão e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, mas isso não é assim, mano. E eu comecei a trocar o meu juízo com ele, comecei a discutir com ele. Mas ele ainda é uma criança, né? E aí estava toda a sua razão, encheu o peito lá e começou a rotar aquele evangelho que ele falou que já sabia, mas ele não lê a Bíblia. Ele lê de vez em quando, né? Aí eu falei, cara, você tem que ler mais, você tem que meditar mais. Você não vai para a escola? Quantas horas você fica na escola, Davi? Eu fico de 4 a 5 horas na escola. Pois é, Davi, quando você lê a Bíblia, você vai no quarto, 2 minutos você fala que leu e orou a Bíblia. Eu falei, Davi, você não leu, Davi. Não leu, Davi. E aí, mas mesmo assim eu fui corrigido pela minha esposa, porque eu estava trocando meu juízo com o juízo de uma criança, né? Aí tomei esse corretivo aí. Enfim. Então, irmãos, hoje nós estamos sendo bombardeados, né, por este terremoto de informações, né? Olha que bacana, o Guilherme Pietro vai gostar disso aqui, ó. Ele já experimentou isso daí, eu também, eu acredito que muitos de vocês já experimentaram. A paralisia da Netflix, que você para lá na frente da Netflix, aí são tantas opções, a Aline está dando risada aqui para mim, que ela também deve estar vivendo isso daí, ó. E aí você, tal filme, você começa a escolher. Aí a minha esposa fala assim, para os meus filhos, deixa ele escolher que ele vai dormir. E aí eu fico 2 horas escolhendo um filme. Quando escolho, eu começo a dormir. São tantas opções, irmãos. Mas enfim, eu já cheguei a escolher algum filme que escolho. Aí escolho o filme, demoro para escolher. Quando escolho, passa 10 minutinhos, troca esse filme aí. Escolho outro, troca esse filme, quero outro. Hoje nós temos tantas informações que nós nem sabemos nos aprofundar no assunto, irmãos. E as pessoas acham que têm um conhecimento daquilo que elas estão presenciando, não é nem porque elas buscaram. O meu filho Davi, ele tem uma mania de abrir a geladeira e não saber o que quer dentro da geladeira. Eu acho que talvez todos nós já cometemos este erro, né? Quem já cometeu esse erro aqui de abrir a geladeira e ficar olhando, escolhendo o que quer? Eita Maria, né? Olha que interessante isso daí. Hoje, nós temos um propósito diante da tecnologia e da área digital. Será que quando nós abrimos o nosso smartphone, ou vamos no nosso Instagram, no nosso Twitter, sei lá, em busca do assunto que nós queremos, ou às vezes nos distraímos com aquilo que vai passando, sugestão, e aí acabamos perdendo o foco e passamos a percorrer naquilo que foi sugerido a nós. Não é assim muitas vezes? Porque nós não estamos focados, estamos perdendo o foco. Então o inimigo ele está investindo pesado, irmãos. E aí são tantas informações boas e informações ruins. Mas olha o que acontece com informações boas. Olha o que acontece com informações boas, pastor. O senhor que fez aí essa bariátrica agora, tudo esbelto. Você viu que o nosso pastor está bonito agora, né, gente? Todo mal, todo bonitão, assim, do lado. Só que imagine, isso aí, há uns 10, eu vou dar o exemplo aí, eu estou aqui, já faz 7, 8, uns 15 anos atrás. Fui a uma pizzaria junto com o pastor Marcelo, logo quando eu conhecia, acho que eu devo conhecer o pastor Marcelo mais do que 15 anos. E aí, quando conheci, nós fomos numa pizzaria. E era difícil se reunir na pizzaria. Quando se reunia na pizzaria, não é como hoje. Era motivo de festa, motivo de alegria, Mônica. E aí, pediram lá umas 10 pizzas, vários sabores. Aí eu falei, eita, glória a Deus, eita. Aí tinha um dos meus filhos lá, tal. E aí, quando viu aquilo, os olhos do menino saltou assim, e ele começou a comer, e come uma, e come duas, e come. Tudo pizza deliciosa, irmãos. E aí, passou alguns minutos, ele começou a pular. Tô passando mal. Eu vou morrer. Isso é verdade, mas...
E é o que nós fazemos hoje com as informações, irmãos. São tantas informações que recebemos, boas, que não sabemos meditar em cada uma delas. Da mesma forma do alimento que temos que comer saboreando, tendo prazer, as informações também chegam a nós e nós temos que saber administrar estas informações. Mas nós temos perdido a estribeira. Queremos conhecer de tudo, queremos saber tudo. E isso tem feito o quê? Com que nós venhamos nos perder e até mesmo perder o nosso propósito. Como eu disse, nesta pandemia, as pessoas perderam o foco daquilo para o qual elas foram criadas, né? Então, no lugar onde não há ordem, no lugar onde não tem decência, no lugar onde não tem ordenança, o que acontece? As pessoas fazem o que quer. Nesta pandemia, as pessoas começaram a postar um monte de coisa na internet. Lá em Juízes capítulo 17, olha que interessante. Havia um homem chamado Mica. E ele já tinha uns ídolos na sua casa. Até o versículo 6, nós vamos ver aqui esse relato aqui, deste homem, que a sua mãe tinha umas moedas que próprio Mica devolveu a ela, e ela ela ofereceu as moedas ao Senhor. Olha aí, ela ofereceu as moedas ao Senhor. Só que essas moedas que ela ofereceu ao Senhor, fizeram um ídolo. Se era oferecido ao Senhor, como fizeram um ídolo? E a Bíblia diz que nós não devemos adorar ídolos. Só que no versículo 6, olha o que diz aqui. É muito interessante, irmãos, é muito interessante. Diz assim, que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos teus olhos. Será que nós não estamos vivendo a mesma coisa? As pessoas postam o que quer na internet. As pessoas fazem o que quer na internet. E os cristãos estão indo fazendo o que quer na internet, cada um com o seu conhecimento, cada um com aquilo que acha que é verdade, sendo que a Bíblia diz que verdade só tem uma, não tem outra. A verdade é nos basear na palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós estivermos representando Deus, nós temos que estar debaixo de uma autoridade, primeiro que se chama Jesus Cristo. E aí, segundo as autoridades das quais Deus instituiu sobre as nossas vidas, que muitas vezes esquecemos dessas autoridades. E aí, passamos por cima dessas autoridades e começamos a disseminar coisas das quais vêm na nossa mente. E não só disseminamos, como também nos alimentamos. Irmãos, isso daí tem feito com que as pessoas se afastem de Deus. É por isso que muitos crentes, muitas pessoas estão muito longe de Deus com as tuas verdades. É o que tem acontecido. Verdade sem sabedoria não é nada. Conhecimento sem relacionamento com Deus não é nada. Então nós precisamos aprender, irmãos. 1 Coríntios 12 diz que o corpo é um só. Mas este corpo tem muitos membros. Tem muitos membros. E muitos membros com suas funções com um único propósito: louvar, glorificar, exaltar e engrandecer a este Deus. Nós vemos que no início do mundo, o Pai se apresentava a todo o povo, juntamente com o Espírito que criou também o mundo lá no início de tudo. Mas o Pai, Ele se apresentou ao povo. Depois se apresentou o Filho, que se chama Jesus Cristo, de comum acordo, cada um com o seu propósito. Jesus Cristo, Ele veio cumprir o seu propósito. Ele morreu naquela cruz, pagou pelos nossos pecados e viveu a palavra e os mandamentos de Deus.
Hoje estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo que está aqui para nos convencer de todo o mal e de todo o pecado, o qual todos os dias bate a porta do nosso coração e está falando mais uma vez aqui nesta noite de hoje, como falou em todos os outros cultos. Mas será que nós estamos aprendendo aquilo que Deus está falando conosco? Cuidado, irmãos. Então, as informações são boas, mas digerida de uma forma correta. Não adianta nos entupirmos de conhecimento, se não vivermos uma coisa de cada vez. Não adianta, irmãos, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para cada coisa debaixo deste céu. Então há tempo de estudar, há tempo de descansar, há tempo de brincar, há tempo de estar com a família. Mas o que nós falamos? Que nós não temos tempo. Estamos igual à tecnologia. A tecnologia está como o piscar de olhos, né? E nós estamos nesta mesmo embalo. Será que Deus nos chamou para esta correria de aprendizado? Será que Deus nos chamou para esta correria de todos os dias, dos quais nós falamos, eu estou sem tempo? Porque a maioria das pessoas que nós conversamos, a maioria, elas dizem, ou quando você está falando com ela, ou liga para ela, ela fala, cara, estou numa correria. Até o pastor Marcelo, que vive pregando o evangelho, para você ver, fazendo a obra de Deus, ele fala às vezes, cara, eu estou numa correria. Mas será que Deus nos chamou para essa correria? Não, Deus falou para que nós venhamos ter um propósito nessa terra. Fazermos as coisas com prudência, com louvor, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque talvez lá na frente, nós com toda esta correria, nós podemos até nos perder e nos afastar de Deus. E ficar com as nossas convicções. Porque a correria talvez deva ser porque nós não estamos fazendo ou cumprindo com o nosso papel para o qual nós fomos criados. Quantos de vocês foram chamados para o exército de Cristo e têm feito discípulos? Eu sei que muitos têm feito, né? Mas essa pergunta é para cada um de vocês. Cada um de vocês analisem a si mesmo. Não diga para mim, eu não tenho tempo. Eu não consigo. Consegue? Porque se a Bíblia diz, ide fazer discípulos, então você tem que fazer discípulo. Tem que fazer discípulo. Irmãos, como podemos, há uma pergunta, né? Já estamos quase encerrando. Esboçar um ritmo, eu até escrevi isso aqui. Mais lento, mais sábio em um mundo acelerado. Como nós podemos esboçar um ritmo mais lento, mais sábio em um mundo acelerado? Como nós podemos? A Estela só faz assim para mim. A Estela fica brava comigo que eu pego no pé dela direto, irmão. Você não sabe como eu pego no pé dessa menina. Tá até brava comigo. A Lili, então, meu Deus do céu. Falei, essas meninas são tão felizes que elas não sabem. Se tivesse dado um pai igual eu para elas iam chorar. Ai, meu Deus do céu, socorro. Brincadeira, gente. Então, gente, é engraçado. Abra a Bíblia de vocês em Efésios 4. Já estamos quase encerrando. Efésios 4, né? Versículo 1. Olha o que diz aqui. Rogo-vos, pois, eu, Paulo, dizendo, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, Jesus Cristo, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Todos nós fomos chamados a servir ao Senhor, desde o tempo da antiguidade até os dias de hoje. Com tecnologia, sem tecnologia, com correria, sem correria, fomos chamados para servir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a mensagem de hoje foi mais um alerta, para que nós venhamos ficar atentos, porque o inimigo enganou Adão e Eva
através do conhecimento, e tem enganado o povo em pleno este século, porque muitas vezes querem conhecer muitas coisas e não estão conhecendo. Agora eu pergunto para você, aonde está o teu coração nesta noite? Aonde está o teu coração? Teu coração está voltado para o conhecimento? Salmos 94 é interessante também, olha que interessante. Fala assim, a partir do versículo, deixa eu ver se eu lembro, se eu anotei aqui o versículo, né? A partir do versículo 9. Por acaso aquele que fez o ouvido, ele não nos ouve? Por acaso aquele que fez os olhos não nos vê? Aquele que fez as nações não vai julgar? Aí diz, aquele que tem a sabedoria, ele dá o conhecimento. É muito interessante. Então, a sabedoria, ela está além do conhecimento. Então tenha sabedoria para viver aquilo que você já sabe, para que você glorifique o Senhor, para que você exalte ao Senhor, para que você engrandeça aquele ao qual te chamou. Amém, irmãos?